Na aula de hoje nós vamos discutir como resolver recorrências que aparecem costumeiramente na hora que a gente analisa o custo computacional de algoritmos que usam o método dividir para conquistar. Vamos discutir basicamente três métodos nessa aula: o método da substituição, o método da árvore de recursão e o método mestre. E cada um desses métodos é usado em determinadas circunstâncias que a gente vai deixar claro em seguida, tá? Então vamos começar discutindo o método da substituição. Lembra que a gente discutiu um algoritmo que é chamado merge sort, que é um algoritmo de ordenação, né? que ordena uma lista com n números e que tem um custo computacional, digamos, Tn, tá? A gente, analisando esse algoritmo, deduziu que o custo computacional do algoritmo merge sort, ele é uma função do custo computacional de instâncias menores desse algoritmo. Então a gente caía numa equação desse tipo, numa recorrência do tipo Tn igual a 2Tn sobre 2 mais n. Se você não lembra dessa parte, assiste lá a aula sobre o merge sort, que você vai relembrar aí que o algoritmo merge sort é um algoritmo recursivo. Você, para ordenar uma lista de tamanho n, você divide em duas listas de tamanho n sobre 2, basicamente, e executa um processo de combinar, ordena as duas listas e executa um processo de combinar. Então, no final, isso justifica essa equação de recorrência Tn igual a 2Tn sobre 2 mais n, tá? Então, a pergunta é: como é que a gente resolve essa equação de recorrência? Como é que se resolve essa equação de recorrência? Por resolver significa encontrar cotas superiores para o valor de Tn, tá? Ou até mesmo encontrar a velocidade que Tn cresce no infinito, ou seja, encontrar θ de Tn, digamos assim. Então, o método de substituição consiste em arriscar um palpite para esse limite de Tn quando n vai para o infinito, tá? E usar a indução matemática para provar que esse palpite estava correto, tá? Então, por exemplo, o meu palpite vai ser que Tn é menor ou igual que n log de n para valores de n grandes, tá? Então, como é que funciona o método da substituição? Eu vou assumir que isso vale para valores como n sobre 2, tá? Para valores menores que n, e vou provar que vale ainda para n. Então veja, se eu assumo que vale para n sobre 2, ou seja, se eu assumo que Tn sobre 2 é menor ou igual que n sobre 2 Lg de n sobre 2, então eu posso substituir aqui nessa equação, tá? Posso substituir isso na equação aqui embaixo para obter que Tn é menor ou igual que 2n sobre 2 Lg de n sobre 2 mais n, tá? Ora, o que é que significa isso? Significa que Tn é menor ou igual que n, fazendo cancelamento aqui, tá? Deixa eu explicitar esse cancelamento, ou seja, esse aqui é Tn menor ou igual que n Lg de n sobre 2 mais n, que eu posso escrever dessa forma, tá? Que é n Lg de n menos n Lg de 2 mais n, tá? Ou seja, Tn é menor ou igual que n Lg, esse aqui é Lg de n, tá? Então, esse mecanismo, né, que vocês conhecem da indução matemática, ele serve para obter estimativas para o valor de Tn, tá? Então, isso, como conclusão, a gente chega ao fato de que o merge sort tem complexidade O de n log de n, tá? Usando o método de substituição. Então, vamos analisar isso de modo mais geral, né? Como é que funciona o método da substituição? Em geral, eu dou um chute, faço uma estimativa para Tn, tá?
Então, não existe uma maneira ideal de encontrar esse chute que funciona, tá? A experiência é muito importante nessa hora. E aí eu passo a usar o método da indução para provar que essa estimativa vale, tá? Ou seja, eu verifico para casos pequenos, tá? Assumo que vale para valores de K menores que N e provo que vale para valores de K para o valor N, tá? Então lembrando que o método de indução, né? Indução, você precisa fazer o caso base. Então verifico que vale para T de 1, por exemplo, para valores pequenos, T de 1 ou T de 3, enfim, que o meu chute é válido, né? Para T de 1, ou seja, T de 1 é menor ou igual que alguma coisa aqui, sei lá, O grande de G de N, G de 1, onde G é o meu chute, tá? Eu assumo que T de K menor ou igual que O grande, que é menor ou igual que G, que é uma certa constante G de K. Vou tirar essa constante, vou tirar esse O aqui porque isso só confunde. Aqui é G de 1, isso aqui é G de K. Eu assumo que isso vale para todo K menor que N e eu provo que T de N é menor ou igual que G de N, tá? Então esse é o método da indução funcionando aqui para fazer estimativa de T de N, e eu preciso naturalmente descobrir quem é essa função G aqui, que é o meu chute, tá? Bom, às vezes você pode... a função G ela pode se escrever como uma constante vezes K elevado ao quadrado, ou uma constante vezes K elevado ao quadrado mais outra constante vezes K, tá? Então assim, não existe uma fórmula, como eu já falei, para encontrar esse valor da função G. Isso depende muito do problema que você está tentando responder. Por exemplo, vamos tentar provar, tá? Vamos tentar encontrar uma cota superior para essa equação de recorrência, tá? Vamos provar que Tn é menor que uma constante vezes n ao cubo. Então, você pode até se perguntar de onde é que saiu uma constante vezes n ao cubo, né? Essa é uma pergunta bastante válida, isso vai aparecer depois no teorema mestre, que a gente vai discutir lá no final da aula, tá? Mas no momento eu quero provar por indução, usando o método da substituição, que vale essa desigualdade, tá? Para alguma constante, tá? Vamos lá. Então, o que é que eu preciso fazer, né? Preciso provar por indução que vale essa desigualdade, que Tn é menor ou igual que C vezes n ao cubo, tá? Eu vou assumir que para qualquer K menor que N, Tk é menor que uma constante vezes K ao cubo, tá? Então vamos encontrar, né, quem é essa constante, tá? Quem é a constante que funciona. Então, lembra, eu tenho que provar que Tn é menor ou igual que uma constante n ao cubo. Eu ainda não falei quem é a constante, eu vou encontrar quem é essa constante, tá? Então vamos lá. Eu posso assumir que Tk é menor ou igual que a constante K ao cubo. Então, vamos lá. Quanto é que é Tn? Ora, Tn, por hipótese, é 4t de n sobre 2 mais n, tá? Portanto, como eu estou assumindo que t de k é menor ou igual que uma constante K ao cubo, então 4t de n sobre 2 mais n, isso aqui é menor ou igual que 4, uma constante vezes n sobre 2 ao cubo mais n, tá? Ou seja, elevando ao cubo isso aqui, vai dar o quê? Vai dar a constante sobre 2, n ao cubo, tá? Mais n, tá?
Veja que eu posso escrever isso aqui como duas coisas, uma parte desejada, né, mais uma parte residual. O que é desejado? O desejado aqui é uma constante vezes n ao cubo. Eu tenho que provar que Tn é menor ou igual que uma constante vezes n ao cubo, mas isso não aparece imediatamente aqui, então eu pego e escrevo essa expressão, tá? A expressão aqui que eu vou marcar agora, eu escrevo ela como o que eu quero, que é c n ao cubo, menos alguma coisa, né? No caso é menos c sobre 2 n ao cubo, tá? Menos n. Essa é a parte residual, tá bem? Ora, o que eu quero? Eu quero que essa expressão seja menor ou igual que constante n ao cubo, tá? Ora, isso ocorre desde que essa parte aqui seja menor ou igual que zero, tá? Então aqui encontrei uma condição que se for satisfeita para qualquer valor de n maior ou igual que 1, então vai me dar a desigualdade que eu quero. E note que isso aqui é sempre satisfeito se c for maior ou igual que 2, né? Então se c for maior ou igual que 2 e n for maior ou igual que 1, isso aqui é válido, portanto vale essa desigualdade, vale essa desigualdade aqui, tá? Da Cn ao cubo menos essa expressão é menor ou igual que Cn ao cubo, então está provado que Tn é menor ou igual que Cn ao cubo. Ok, então vamos provar que eu posso melhorar isso, né? Que essa cota não é ideal, tá? Que Cn ao cubo não é a melhor cota possível. Vamos provar, por exemplo, que eu posso mostrar que Tn é O de n ao quadrado, né? Então, o que é que eu preciso fazer? Fazer o método usar o mesmo método, né? Ou seja, eu assumo que Tk é menor ou igual que um certo Ck ao quadrado. Eu ainda não disse quem é C, ainda vou dizer quem é C, tá? Para K menor que N, e tenho que provar que vale para N. Então, usando a mesma estratégia, Tn é igual a 4Tn sobre 2 mais N. Agora substituo Tn ao quadrado, Tn sobre 2 por Cn ao quadrado, Cn sobre 2 ao quadrado. Então, eu levanto tudo ao quadrado, eu obtenho aqui Cn, mais um termozinho, n sobre 2, tá? Porque isso aqui, né, fica 4C n ao quadrado sobre 4, 4 se cancela aqui, mais n, ok, mais n aqui, não é n sobre 2 não, mais n, tá? Muito bem, então isso daí não resolve o meu problema, apesar desse termo aqui, CO de n ao quadrado, tá? Eu não posso afirmar que Tn é menor ou igual que Cn ao quadrado, porque aparece um termo mais n aqui, tá? Essa parte aqui, esse termo mais n, não me permite provar o que eu queria, que era que Tn é menor ou igual que Cn ao quadrado, tá? Então, o que é que eu preciso fazer, né? Eu preciso trabalhar mais um pouco para provar que Tn é menor ou igual que Cn ao quadrado. E aí, o que é que a gente faz nesse caso? O que é que a gente faz, né? O que é que a gente pode fazer? Então, eu posso fortalecer a hipótese indutiva, tá? Modificando ela um pouco, para tentar fazer com que esse termo aqui desapareça. Esse termo linear que está me atrapalhando, tá? Vamos ver como é que a gente faz isso. Então, para fortalecer a hipótese indutiva, eu vou subtrair um termo de ordem inferior, tá? Eu vou assumir que vale isso aqui agora, que T de K é menor ou igual que C1K ao quadrado menos C2K, para K menor que N, tá? Vamos ver como é que isso vai me ajudar. Novamente eu faço o mesmo tipo de conta, ou seja, Tn é igual a 4Tn sobre 2 mais N. Substituo T de N sobre 2, por
por C1, né? Usando a hipótese indutiva por C1 n sobre 2 ao quadrado menos C2 n sobre 2, tá? Expando essa expressão, como é que fica? Fica 4C1 n sobre 2 ao quadrado, cancela o 4, fica só C1 n ao quadrado, menos 2C2 aqui, porque o 4 multiplica por C2, né? Dividido por 2 fica 2C2 n mais n, tá? Ou seja, aparece aqui agora C1 n ao quadrado menos C2n menos C2 menos n, tá? Veja que isso daqui agora, se eu tomar C2 maior ou igual que 1, se eu tomar C2 maior ou igual que 1, essa parte aqui fica menor ou igual que 0, né? Portanto, eu posso jogar lá fora, posso tirar isso daqui, que eu vou estar aumentando minha equação, e eu obtenho o que eu queria. Note que isso aqui é exatamente a minha hipótese de indução, igualzinho a essa daqui, tá? Então, de certa maneira, quando eu subtraí um termo de ordem inferior, eu consegui provar que a minha equação, que a minha função, né, meu custo computacional, ele satisfaz a equação que eu estava querendo. Então, ou seja, novamente, reforçando o que eu acabei de falar, você precisa primeiro, para resolver uma recorrência usando esse método de substituição, você primeiro precisa dar um chute adequado, né, primeira coisa. E isso não é claro qual chute você vai dar. Note que para essa recorrência que a gente tratou aqui, a recorrência Tn igual a 4 Tn sobre 2 mais n, a gente deu um chute que era uma constante vezes n ao cubo, mas era um chute muito grande, né? A gente melhorou isso com a constante n ao quadrado, mas não funcionou de imediato, porque a gente não conseguiu usar o método de indução. E aí, com um truque que é subtrair um termo de ordem inferior, a gente conseguiu usar o método de indução para provar que Tn é menor ou igual que uma constante C1 menos constante C2 vezes n, tá? Onde C1 aqui é qualquer constante maior que 1 e C2 é qualquer constante maior ou igual que 1, tá? Vamos agora falar de outro método, que é o método da árvore de recursão, tá? Novamente, vamos voltar lá para o problema do merge sort, né? Nós tínhamos essa recorrência aqui, tá? Lembra que no merge sort a gente desenhou uma árvore de recursão para visualizar as chamadas. Ou seja, a gente tinha algo assim, sei lá, que era o problema de tamanho n. Então a gente resolvia o problema de tamanho n com o custo Tn. E para resolver esse problema a gente resolvia dois problemas de tamanho n sobre 2 e combinava os dois para obter o problema de tamanho n, tá? Então a gente obteve primeiro que se o problema de tamanho n sobre 2, os dois problemas de tamanho n sobre 2 eles estavam resolvidos, a gente conseguia resolver o problema de tamanho n combinando eles com o custo n, que era o procedimento merge, do merge sort, tá? E a gente observou que essa árvore de recursão ela tinha log n mais 1, que é log LG, aqui não é o log, que é o LG de n mais 1 níveis, tá? E que o custo total, no caso, seria, como cada nível tem um custo n, o custo total é n LG de n. Desconsidere esse log aqui, isso aqui é LG, tá? Então assim o LG tem complexidade n LG de n usando a árvore de recursão. Isso a gente fez na aula passada, tá? Então como é que a gente vai usar esse tipo de método para resolver recursões mais gerais, como essa recursão aqui, ó. Considere essa recursão, tá?
como é que a gente visualiza essa divisão do problema em subproblemas para somar os custos em cada nível da árvore e encontrar uma solução, tá? Então a gente tem que primeiro visualizar a divisão do problema, né, em subproblemas, e depois somar os custos de cada nível para encontrar a solução, tá? Muito bem. Veja, então como é que funciona aqui essa visualização? Então eu vou primeiro observar esse termo independente, que não envolve t, né? Que vai ser minha raiz, isso aqui. E essa parte aqui, essa parte aqui, vai ser o custo que eu vou ter com os subproblemas, tá? E eu posso pensar em cada subproblema desse, um de tamanho n sobre 4 e outro tamanho de n sobre 2, tá? Como abrindo ramos da árvore. Então eu tenho aqui a minha raiz, que tem custo n ao quadrado, e ela me dá origem a um subproblema tamanho n sobre 4 e outro subproblema de tamanho n sobre 2. E cada subproblema desse vai ter sua própria subárvore, tá? Bom, nesse caso aqui, nesse ramo da esquerda, eu vou trocar Tn sobre 4 pelo quê? Por n sobre 4 ao quadrado, mais Tn sobre 4 dividido por 4, ou seja, 16, e Tn sobre 4 dividido por 2, sobre 8, tá? Então eu posso ir construindo essa árvore dessa forma, que é n ao quadrado. Do mesmo modo aqui eu substituo por n sobre 2 ao quadrado. Aqui eu tenho dois ramos. Tem um ramo que é n sobre 2 dividido por 4, que é n sobre 8. E n sobre 2 dividido por 2, que é n sobre 4. Aqui é t, tá? De modo que eu vou repetir esse processo até que todos esses subproblemas eles sejam pequenos, de modo que eu resolvo com um custo constante eles, e eu vou somar todas essas funções que aparecem em cada nível da árvore, tá? Vamos lá. Então veja, como eu já falei, o segundo nível da árvore ele pode ser, eu posso usar a equação de recorrência para escrever Tn sobre 4 como n sobre 4 ao quadrado mais n sobre 16 mais Tn sobre 16 mais Tn sobre 8. Do mesmo modo eu posso escrever Tn sobre 2 como n sobre 2 ao quadrado mais Tn sobre 8 mais Tn sobre 4, tá? E a minha árvore passa a ficar assim, tá? Aqui tem outras coisas que continuam, tá? No nível 0 eu tenho n ao quadrado, vou chamar de nível 1 para seguir aqui. Nível 1 eu tenho n ao quadrado, nível 2 eu tenho custo, somando aqui essas duas funções, né? Somando n ao quadrado, n sobre 4 ao quadrado mais n sobre 2 ao quadrado vai dar 5 sobre 16n ao quadrado. Somando esses três aqui, eu obtenho 5 sobre 16 ao quadrado, n ao quadrado, e por aí vai, tá? Você pode se convencer, depois de pensar bastante, pausa o vídeo e faz essas contas aqui, em particular faz essa conta aqui e faz a próxima linha que aparece aqui, tá? Você pode se convencer que ao somar todos os níveis eu obtenho esse tipo de soma aqui, tá? Que é o que a gente chama de uma soma geométrica. Isso aqui é uma progressão, soma dos termos de uma progressão geométrica. Soma de progressão geométrica, tá? Ok. Então, então olhando para essa parte aqui de baixo,
que é que eu posso garantir? Eu posso garantir o seguinte, que ela é da forma 1 mais x, né? X aqui é igual a 5 sobre 16. 1 mais x ao quadrado, mais x ao cubo, mais etc. Tá? Até um certo x elevado a k. Tudo bem. Quanto é que é isso aqui? Até x elevado a k. Quanto é que é isso aqui? Isso aqui é x elevado a k mais 1 sobre 1 menos x. Tá? Vamos ver se isso... Vamos ver como é que eu mostro isso daqui, tá? Por quê? Porque veja só. Se eu multiplicar meios pelos extremos aqui, tá? Aliás, aqui é 1 menos isso, tá? Se eu multiplicar meio pelos extremos aqui, o que é que eu obtenho? Eu obtenho essa soma, 1 mais x ao quadrado, mais x elevado a k, vezes 1 menos x, tá? Por um lado. Isso aqui é igual, de fato, a 1 mais x ao quadrado, mais x elevado a k, menos x ao quadrado, menos x elevado a k, menos x elevado a k, mais 1. E agora eu cancelo um monte de termos. Esse termo cancela com esse cancela com esse, blá blá blá. Esse cancela com esse, só sobra 1 menos x elevado a k mais 1, que é o que eu afirmei, tá? Então essa equação aqui, ela é muito importante, porque ela aparece frequentemente, é a soma dos termos de uma PG, tá? E usando a soma dos termos de uma PG, e o fato de que x aqui é 5 sobre 16, eu garanto o seguinte, que quando eu somo esses termos aqui para valores de k muito grandes, isso aqui é bem próximo de 1 sobre 1 menos x, tá? Por quê? Porque x elevado a k mais 1 é muito próximo de zero, se x é menor que 1. Tá? Então isso aqui é para x menor que 1, x elevado a k mais 1, k grande, é próximo de zero, então essa soma ela fica parecida com próxima de 1 sobre 1 menos x, tá? Ou seja, essa soma aqui é mais ou menos 1 sobre 1 menos 5 sobre 16, tá? Ela está próxima disso, que é igual a 16 menos 5 dá 11, dividido por 16, dá 16 sobre 11, tá? Ou seja, é bem menor que 2 n ao quadrado, por exemplo. Na verdade, é menor que 17 sobre 11, né? N ao quadrado, tá? Vamos agora falar do teorema master para recorrências. A gente não vai provar esse teorema, mas a gente vai explicar como é que ele funciona e vocês podem usá-lo, tá? O teorema master, ele resolve recorrências gerais dessa forma aqui, tá? Tn igual a Tn sobre B mais Fn, onde Fn é uma função, tá? E Tn é o custo de um algoritmo recursivo, onde eu pego o problema de tamanho n, divido em A problemas de tamanho n sobre B, tá? Então aqui meu algoritmo está divide o problema de tamanho n em A subproblemas iguais de tamanho n sobre b, tá? Então eu quero resolver essa recorrência aqui. Como é que eu faço? Bom, primeiro eu preciso analisar a função f. Se a função f crescer, se ela for O de n elevado a log de A na base B, menos um certo epsilon, tá? Então, Tn é θ de log de A na base B. Θ de n elevado a log de A na base B, tá? Do mesmo modo, se Tn for ômega, se ela crescer mais rápido que
n elevado a log de A na base B mais epsilon, então quem manda na função Tn é a função f, tá? E o caso limite é quando a f ela é igual a θ de log de A na base B. E aí, nesse caso, Tn é θ de n log de A na base B vezes log de n, tá? Então, isso parece complicado, e de fato é complicado à primeira vista. Não precisa de alguns exemplos, tá? Então, deixa eu limpar esse slide aqui para a gente falar de alguns exemplos aqui. Muito bem. Então, vamos dar alguns exemplos. Vamos começar com a recorrência que a gente já tratou antes, que é Tn igual a 2t de n sobre 2 mais n, tá? Então, quem é o f aqui? O f é n, tá? Quem é o A? A e B são ambos 2, tá? Então, quem é log de A na base B? Nesse caso, log de 2 na base 2 é 1, ok? Então, eu sei que f de n é igual, neste caso, a θ de n elevado ao log de A na base B, que é 1, tá? Que f de n é o próprio n, então é θ de n. Então, o que acontece? Acontece que eu estou, neste caso, do meio, ou seja, Fn é θ de n elevado a 1, que é log de A na base B. Consequentemente, o teorema Master me diz que Tn é θ de n elevado a log de A na base B, que é 1, log de n, tá? Que a gente já sabia quando a gente analisou essa recorrência. A gente sabia disso pelo método da substituição, usando a árvore recursiva, tá? Ok, vamos para outro exemplo. Deixa eu apagar tudo. Fazer outro exemplo para entender bem esse enunciado, porque é exatamente o que a gente vai fazer, é o que a gente vai ter em relação a esse teorema, tá? Próximo exemplo, vamos pegar aquela recorrência que a gente acabou discutindo, que é Tn igual a Tn sobre 4 mais Tn sobre 2 mais n ao quadrado. Tá. Bom, acho que não está nesse caso não. Vamos pegar o Tn sobre 4, pegar outra recorrência. Deixa eu ver qual foi a outra. Foi 4t n sobre 4 mais n, eu acho. Deixa eu ver se é isso mesmo. Vamos lá. Então a gente discutiu isso. 4tn sobre 2. Isso aqui é sobre 2 mais n. A gente discutiu essa recorrência aqui, né? Vamos aplicar o teorema Master para esse caso aqui, tá? Quem é o A? A igual a 4. Quem é B? B é 2, tá? Então, quem é log de A na base B? Log de 4 na base 2 é 2 nesse caso, tá? Então, quem é Fn aqui? Fn é n, tá? E aí eu pergunto, Fn é O de n elevado a log de 4 na base 2, ou seja, 2 menos epsilon? Será que isso é verdade? Para algum epsilon maior que zero? Resposta é sim, né? Sim. Pega epsilon igual a 1/2, por exemplo. Então é claro que n é O grande de n elevado a 3/2, né? Ou seja, n ao quadrado menos 1/2, tá?
que é igual ao grande de n elevado a 3 meios. Claro que isso ocorre. Portanto, nós estamos no caso 1, tá? Neste caso aqui. Isso significa que Tn é θ de n elevado a log de A na base B, que é 2, tá? E a gente provou isso pelo método da indução, tá? Já provou isso com o método da indução ajustada, né? Com o truque lá de subtrair um termo. A gente não provou, quando a gente tentou usar o método da indução, a gente chegou nessa... A gente não fez usando essa hipótese, mas a gente fez usando essa hipótese. Tá? Ok? E isso encerra a nossa aula de hoje sobre algoritmos, sobre resolução de recursões, né, usando essas 3 estratégias. A última estratégia é o teorema master, já é um teorema cuja prova vai fugir do escopo desse curso. Vocês podem vê-la no livro, tá? Mas a estratégia usando indução e usando árvore de recursão é uma estratégia que vocês podem usar e devem usar treinando com um exercício, tá ok? Então até a próxima aula.